Aleluia. Bom, Sinara já falou, mesmo se ela não tivesse falado, quando eu começasse a falar, vocês já iam perceber que eu não sou daqui, que eu sou uma paraibana, que tem um sotaque bem nordestino. E eu me chamo Lívia, né, como ela já falou, estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite. A gente ficou conversando e brincando, né, que Deus, ele é um Deus divertido, e a gente deveria já ter voltado para Paraíba hoje, mas Ele sabia do que Ele mesmo já estava preparando, e o nosso voo foi mudado para amanhã que a gente retorna, e Ele preparou essa noite mesmo para que nós estivéssemos aqui. Eu sempre penso assim sobre a nossa vida como ela sendo feita de muitas escolhas e decisões. Você decidiu a roupa de vestir, você decidiu estar aqui, porque você poderia ter vestido outras roupas, ou você poderia estar em outro lugar. Mas você fez uma escolha, você fez uma decisão, e muitas das vezes essas nossas decisões são impulsionadas por Deus mesmo, porque Ele quer nos trazer conexões, e esse é o nosso tema da noite. E Ele quer também nos colocar em lugares estratégicos, que nem sempre são físicos, eles são espirituais, para nos fazer alcançar e viver aquilo que Ele já viu lá na frente. A gente não consegue ter dimensão da nossa próxima hora, nem dos nossos próximos dias, não é verdade? A gente pode até pensar ou imaginar o que acontecerá, mas só Ele mesmo sabe exatamente onde nós estaremos e o que faremos. E a gente só precisa seguir a direção dEle mesmo, porque Ele sempre, sempre vai cuidar da nossa vida e sempre terá as melhores respostas para nós. Amém? Então, já me apresentei, Sinara já me apresentou, melhor do que eu mesmo poderia falar. A gente se conhece de longas datas. Ontem estava almoçando lá na casa dela e falando como é engraçado, né? A gente se conheceu, era bem mais nova, e em outra denominação, em outro contexto, e depois de tantos anos a gente se reconecta, né? A gente se encontra novamente em contextos de vida diferentes, mas com o mesmo propósito, de servir ao Senhor e estar nele. E quando ela me chamou, né, e falou sobre o tema, eu fiquei feliz demais. Porque eu sei que tem muito a ver com o que vocês estão vivendo hoje, né? Muitas estão se reconectando ao que estava vivendo, onde estava vivendo há um mês ou um pouco mais de um mês atrás. Algumas estão vivendo uma restituição de coisas. Mas enquanto eu orava sobre essa noite, Deus me fez lembrar sobre Neemias. E a gente vai dar uma passeada boa pelo livro de Neemias hoje, porque ele tem muitas estruturas e muitas instruções para a gente resgatar desse livro hoje. Então vamos lá, nessa aventura. Pode abrir já no capítulo 1, a gente vai passear até o 9, mas eu não vou ler tudo não, a gente só vai passear. Essa vai ser uma boa aventura para a gente receber mesmo de Deus aquilo que Ele tem para nos comunicar nessa noite. Oxi, cadê? Aqui. Eu acredito que vocês já conhecem essa história. Ela é muito conhecida quando se fala acerca de tapar as brechas, né? E como uma boa arquiteta, eu conheço bem sobre construções, sou bem familiarizada com isso. E Neemias viveu um grande desafio de reconstruir. E sabe que toda obra, se vocês que estão agora nesse processo de reconstrução, sabe que refazer ou fazer uma reforma é muito mais trabalhoso e às vezes demora muito mais do que construir do zero. Não é assim? Quando você tem lá só um terreno e constrói, vai rápido, porque você já está se programando, você já sabe como vai ser, o tempo que vai levar, o que vai precisar. Mas quando você fala de uma reforma, você acha, a gente costuma dizer que é uma caixa de surpresa. Você não sabe exatamente o que você vai encontrar. Se a parte hidráulica vai estar boa o suficiente para se manter, a parte elétrica, se a parede que você queria derrubar não tem um pilar lá no meio que vai ter que mudar todo o plano. E é mais ou menos assim que acontece. E Neemias se deparou com uma situação como essa. Ele estava lá,
como copeiro do rei, muito de boa, certo? E aí, de repente, chega um pessoal para trazer notícias sobre Jerusalém. E aí eu vou contextualizar vocês para a gente lembrar do que estava acontecendo. Então, os reinos tinham sido divididos, né? Então, Judá estava fora de Jerusalém, as outras 10 tribos também, e eles estavam como um povo exilado. Então, os judeus estavam como um povo exilado, sem terra, sem área, sem local, sem identidade. Eles estavam sem segurança, sem proteção. Eles não eram mais conhecidos como os judeus, eles eram conhecidos como os exilados, morando em uma terra distante, em uma terra fora do seu contexto, em um contexto de fato desafiador e possivelmente nem um pouco agradável, porque é muito melhor a gente estar em casa, não é? É uma bênção ter os irmãos que nos acolheram, né? As meninas falando. Eu sei que a realidade de muita gente, que bênção que a gente tem um socorro, né? Não tinha casa, não tinha onde ficar, e glória a Deus que tinha uma casa. Mas você vai concordar comigo que muito melhor é estar na sua própria casa. Eu lembro que depois que eu casei, eu fui para a casa da minha mãe uma vez, Júnior viajou, eu disse, eu vou dormir aí, mãe. E fui para lá, e pouco tempo depois de casado, eu fui para lá, que coisa estranha, essa não é minha casa mais. Esse não é mais o meu contexto, e aquele foi o lugar que eu cresci, que eu me desenvolvi, assim, que eu passei boa parte da minha vida, e de repente aquele não é mais o meu lugar. E eu penso que a sensação deles devia estar sendo quase que essa, né? Esse não é a minha terra, esse não é o meu lugar. E aí, quando Neemias está lá, chegam algumas pessoas, e ele pergunta notícias sobre os judeus. E aí o pessoal responde assim, eu vou seguindo e quando tiver uma parte para a gente ler juntas, eu aviso, tá bom? E eles disseram assim, as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus do céu. E então eu disse, ele soube da notícia, procurou saber, né, como é que está, e as pessoas que encontraram ele, não foi por acaso, encontraram ele porque precisavam mesmo comunicar sobre como estavam os judeus, e as notícias foram terríveis. Agora a gente volta para aquela questão da escolha, certo? Ele tinha duas opções, ficar alheio ao que ele ficou sabendo, ou se mover em prol do que ele ficou sabendo. E assim é na nossa vida. Às vezes chegam situações, informações, circunstâncias, e a gente sempre tem duas escolhas a fazer, no mínimo. Às vezes tem mais de duas, mas no mínimo a gente tem duas escolhas a fazer. Eu sei de algo que está disforme, que não está sendo como Deus queria, Deus planejou. Eu fico alheio, ou eu me movo sobre aquilo dali para ser resposta. E a escolha de Neemias foi se mover sobre aquilo dali para ser resposta. A escolha do projeto Restituir tem sido se mover para ser resposta. A escolha dessa igreja tem sido se mover para ser resposta. Mas sabe, vocês não estão sozinhos. Tem um Brasil todo pegando junto, se movendo junto, sendo mesmo um socorro. Inclusive, vou aproveitar aqui a deixa. A irmã que falou no segundo momento. Onde ela está? Karine. Depois me procura no final do culto, que eu queria pegar o seu endereço, todo o seu contato, todas as informações, porque eu falei com o pessoal da editora lá em Campina Grande e eles vão te mandar uma oferta de livros, tá bom? A gente é um corpo, e a gente tá junto, viu? Vamos lá, deixa eu até me perdi aqui, ó. O povo estava, os judeus, né, o povo de Israel, eles estavam desconectados da sua identidade, da sua casa, do seu propósito. Eles estavam como exilados. Exilados não têm escolhas. Nenhum exilado tem escolha, ele simplesmente faz o que aquele que está ali subjugando lhe manda fazer. Então, você concorda comigo que os judeus estavam desconectados?
Eles estavam sem identidade, eles estavam sem pátria, eles estavam sem ter para o que se mover. E diante dessa situação, Neemias decidiu corresponder ao que Deus estava comunicando para ele. E Neemias disse, eu preciso fazer alguma coisa. Mas sabia que antes de Neemias fazer alguma coisa, em termos de ações, ele fez uma coisa muito importante. Assim como Maria fez, a escolha da boa parte. E você deve estar se perguntando, o que Neemias fez? Neemias orou. Às vezes a gente quer ser muito rápida em agir ou em reagir, em fazer alguma coisa. Eu soube de que algo está errado e eu preciso fazer alguma coisa. Mas antes que você faça, você precisa lembrar de Maria. Ela escolheu a boa parte. Buscar do Senhor qual é a direção. Ele é sempre muito mais inteligente do que nós. Sempre, porque ele já viu o nosso futuro, ele já viu lá na frente, ele sabe de tudo. Então é melhor perguntar a quem já viu lá na frente. Concorda? E aí Neemias foi orar, a Bíblia diz, a gente acabou de ler, ele chorou, ele jejuou, mas ele orou. E dentro da oração dele, que está lá do versículo 5 até o 7, mais ou menos, ele pede perdão pelo erro. Ele lembra o Senhor sobre a palavra que ele mesmo tinha dito. Ele ora baseado no que Deus mesmo falou. E ele se move em compaixão. E a gente precisa também discernir o tempo e o modo de todas as coisas, para nos mover por um propósito. Neemias foi comunicado sobre algo que ele precisaria fazer. Ele pega essa informação de forma natural e leva para Deus. E coloca todas as coisas no seu devido lugar. Porque a gente não pode atrapalhar as fases e nem as etapas. A gente tem que viver cada uma delas de acordo com o tempo certo. E ele coloca diante de Deus. E sabe que ele não agiu de imediato. Depois de orou e pronto, já orei, já fiz a minha parte. Não, ele esperou o tempo e o modo. Porque ele era só um copeiro, ele não tinha uma voz ativa para chegar lá e determinar como é que seriam os próximos passos. Era uma grande obra que ele precisaria fazer. E aí a Bíblia diz que, depois de um tempo, eu fui dar uma pesquisada assim, foi algo em torno de, acho que de 2 a 3 meses, ele conseguiu ter um momento com o rei. Porque ele não poderia chegar simplesmente para o rei, rei, tem um assunto para resolver aqui com o senhor, fiquei sabendo que está muito ruim lá em Jerusalém, eu preciso fazer alguma coisa, eu estou indo. Não, ele precisava de uma autorização. E ele discerniu o tempo e o modo. Mas sabe que para tudo aquilo que Deus nos comunica como um propósito, como algo maior para a gente fazer, ou para a gente se mover, Ele sempre nos dá a provisão. Quer seja em recursos, quer seja em direção, quer seja em favor diante dos homens. E foi isso que Neemias encontrou diante do rei. Ele soube discernir o tempo de se mover para cumprir o propósito, reconectar o povo ao seu propósito, ao seu lugar, à sua pátria. Deus estava contando com ele, mas não de todo jeito, não de uma forma atropelada, porque o nosso Deus é muito organizado. E ele encontrou favor diante do rei, e o rei foi logo perguntando, o que aconteceu? Você está triste? Ele disse, é porque, vou dizer ao senhor o que está acontecendo. E aí contou, e o rei foi logo dizendo, quanto tempo você precisa? Ele nem perguntou, e o que você vai querer fazer? Ele já foi logo sendo resposta, como um favor de Deus, dizendo para Neemias, quanto tempo você precisa? Quanto tempo você vai ficar fora? O que você precisa? Ah, vou precisar disso, vou precisar daquilo outro. Neemias saiu discorrendo, né? Chegou o tempo, chegou a hora, a porta se abriu e agora ele só precisava entrar. E aí ele disse, vou precisar dessas madeiras, vou precisar de cartas autorizando a minha passagem, vou precisar disso. E o rei fez mais do que ele pensou, ou do que ele pediu. O rei disse, eu vou mandar também vários dos nossos soldados para ir com você, lhe protegendo. Deus está nos dizendo nessa noite, que para tudo aquilo que Ele colocar no seu coração como um propósito, para que você seja resposta, Ele vai lhe dar o suprimento, Ele vai lhe dar a direção, Ele vai lhe dar a proteção. Você não precisa fazer nada sozinha, você só precisa confiar nele e seguir na direção dele.
E assim Neemias fez, Daniel não, Neemias. E assim Neemias fez, ele foi, seguiu viagem rumo a Jerusalém, chegou lá. Eu acho que a visão que ele teve foi bem semelhante ao que vocês ainda estão tendo aqui no Sarandi e em outros bairros. Cenário de guerra. A Bíblia fala que em alguns lugares nem os cavalos conseguiam passar de tanta destruição. Muita destruição, é um cenário bem semelhante. E ele disse que a Bíblia fala que ele saiu à noite, foi olhar tudo, subiu em alguns lugares, ele se moveu com calma, não precisava de holofotes para dizer o que ele estava ali para fazer. Eu penso que o povo estava tudo sem saber por onde começar. Quando o Júnior chegou hoje, da ação hoje de manhã lá na casa, ele disse, Lívia, se tu estivesse lá com tua mãe, tu estava até agora limpando, que eu gosto de limpeza. Eu disse, eu acho que quando eu chegasse lá, eu botar a mão na cabeça, por onde a gente começa? Porque a primeira coisa que eu pensei, por onde se começa, né? Por onde vai primeiro, assim, como faz? É uma realidade muito distante para a gente, né? Essa que vocês viveram e alguns estão vivendo ainda, mas vai passar. E aí, Neemias foi, analisou tudo e ele começou. Neemias se moveu por uma convicção de quem estava chamando e de quem estava provendo. E ele começou a juntar as famílias. Pessoal, eu cheguei para a gente reconstruir aquilo que é nosso. Eu vim com um propósito. Deus me comunicou algo. E eu vim aqui para estabelecer o que Deus me comunicou. Nós vamos separar as famílias, saiu de forma muito organizada. Pensa, o muro ao redor de toda Jerusalém é muito, eu não consegui pesquisar essa informação não, mas são muitos quilômetros de área, era muito muro. Eu dei uma olhada em como seria esse muro, não é um muro de tijolo, de 20 por 10 que a gente tem normalmente, não, eram pedras calcárias, com 8 metros quase de comprimento, era pedra enorme, sem tecnologia, sem muque, sem trator para eu sair restabelecendo tudo. Pensa, mas o que movia o coração de Neemias para reconectar e restituir o que Deus tinha comunicado para ele, era o propósito. E essa palavra tem estado bem forte no meu coração nesses últimos dias, porque se eu perguntar a cada um de vocês hoje e fazê-los refletir sobre essa palavra, vocês vão encontrar um motivo ou um propósito pelo qual vocês se movem. Algumas dentro da profissão vai lembrar primeiro. Outra pode lembrar primeiro que é mãe e tem um propósito de criar os filhos. Não é assim? Outra pode pensar, não, eu tenho um X profissão e esse é um propósito da minha vida. Outra pode pensar, não, Deus tem me chamado para essa coisa aqui, e é por isso que eu tenho me movido. Todas nós nos movemos por algo. Mas hoje à noite o Senhor está nos chamando e nos trazendo a atenção para que a gente possa nos mover pelos propósitos dEle. Isso não fica de fora, ser mãe, ser uma profissional, ser uma ministra, ser o que você é. Porque aquilo que você é foi Ele mesmo que determinou e está tudo bem. A gente só precisa deixar as coisas no seu devido lugar para entender o tempo e o modo de cada coisa. E sabe, quando a gente tem essa ideia de senso de propósito, as outras coisas ficam pequenas. E Neemias não estava lá de boa. Assim, era uma grande tarefa, pensa, era desafiador, certo? Sem trator, sem zero tecnologia. Reconstruir os muros, chega lá, cai de paraquedas. Mas a dificuldade maior de Neemias não era ver como ia fazer. Ele se vê agora como um construtor que nunca trabalhou. Ele era copeiro, ele lidava com comida, ele não lidava com construção. Mas existiam duas circunstâncias que acompanharam a história de Neemias do começo ao fim. E essas circunstâncias tinham um nome: Sanbalate e Tobias. Eram dois homens. E eu vou ler uma parte, queria que você abrisse comigo, para a gente entender o nível dessas circunstâncias, certo? Lá no capítulo 2, no versículo 19 e 20, vai dizer assim:
Eu vou ler do 18, certo? Então lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim e lhes relatei minha conversa com o rei. E eles responderam: sim, vamos reconstruir o muro, e ficaram animados para realizar essa obra. Neemias estava falando com todo mundo, certo? Para dizer o que Deus tinha comunicado para ele. Mas, quando Sanbalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam do nosso plano, zombaram de nós com desprezo e perguntaram: o que estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? E eu lhes respondi: o Deus dos céus nos dará êxito. Nós, seus servos, começaremos a reconstruir esse muro. Vocês, porém, não têm nenhuma parte, nenhum direito legal ou histórico sobre Jerusalém. Ele estava lá, fazendo um esforço, juntando a galera para cumprir o propósito. Aí se levantam dois mais diretamente, né? Esse árabe, ele é citado poucas vezes, mas esses dois estavam lá insistentemente, fazendo, mas o que é isso? Às vezes a gente vai começar a fazer algo e vão se levantar pessoas para dizer, para que isso? Mas por que você está fazendo isso? Está querendo se rebelar contra quem? Você está querendo ser melhor do que alguém? Você está achando que pode ir muito longe, onde você nem tem capacitação para isso? Tá bom, talvez vocês não tenham passado por isso, eu passei. E existem muitas pessoas que às vezes se levantam mesmo para nos fazer duvidar, para nos fazer desacreditar. Mas às vezes não são pessoas. É a voz da nossa alma que grita: não, você não é capaz de fazer isso. Não, isso é grande demais para você. Não, você não tem condições para isso. Você não tem instrução para isso. Você não tem conhecimento suficiente para isso. Mas todas as vezes que Sanbalate e Tobias apareciam para Neemias, ele tinha uma resposta baseada em uma convicção do que ele precisava fazer e de quem o chamou para fazer. E essa é a primeira coisa que eu gostaria mesmo que vocês... A primeira é entender que todas nós vivemos por um propósito e nós precisamos fazer dele o alvo da nossa vida. O segundo é que nós precisamos ter convicção no nosso coração de quem nos chamou para cumprir esse propósito e por que nós vamos cumprir esse propósito. Ser uma dona de casa, mãe dos seus filhos e educá-los no caminho do Senhor não é de forma alguma menor do que ser chamada para ir para uma outra nação e implantar um ministério poderoso. Todas as funções que o Senhor nos confiar, elas são importantes. Tudo aquilo que Deus compartilhar conosco como um propósito é a coisa mais importante que eu e você podemos fazer para reconectar o coração dele às pessoas e para restituir o que o diabo tenta roubar. Amém? Vamos lá. E aí ele seguiu, deu a resposta para Sanbalate, para Tobias, para Gesem e prosseguiu. Mas antes, eu queria lembrar de algo que o rei, enquanto estava passando as informações, as instruções e dando toda a condição para Neemias cumprir o propósito, tem algo no versículo 8 que Deus me fez prestar atenção e eu queria compartilhar com vocês, que diz: o rei atendeu a esse pedido, pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim. A bondosa mão de Deus está sobre mim, está sobre você, assim como estava para Neemias. Não esquece disso. Tudo que Deus lhe confiar a fazer, Ele vai dar o suprimento, mas Ele também vai dar a condição de você perceber que a bondosa mão de Deus está sobre você. E eu quero lhe fazer lembrar sobre essa mão de Deus. A mão de Deus, em Isaías vai falar que ela é tão grande que cabe todo o oceano na palma das suas mãos. A mão de Deus é tão grande que criou todas as coisas, que fez o universo, que criou o mundo, a terra, tudo que nós podemos ver. O nosso Deus, Ele é grande. E Ele nos trouxe aqui nessa noite
para nos fazermos entender que nós temos um propósito de vida. Nós temos algo a cumprir, que somente cada uma de nós individualmente vai fazer. Porque você vai chegar em pessoas que eu nunca vou chegar, e eu vou chegar em pessoas que talvez você nunca vá chegar. Mas para tudo que o Senhor nos confiar a fazer, Ele vai dar suprimento, provisão, e a boa mão dEle vai estar sobre nós para nos conduzir, para nos guardar, para nos fazer cumprir o que Ele deseja. Vamos lá, seguindo. Então começou todo o trabalho, ele venceu Sanbalat e Tobias, todo mundo começou a trabalhar, e aí a Bíblia vai explanar sobre diversas pessoas que estavam envolvidas nessa grande obra. Isso é uma outra coisa que eu queria que nós saíssemos pensando. Nada do que nós viermos a fazer, nós faremos sozinhas. Neemias não conseguiria de forma alguma reconstruir os muros sozinho. Ele precisava de outras pessoas. E o Senhor nos reconectou nessa noite, enquanto mulheres virtuosas, para nos fazer entender que nós precisamos umas das outras para cumprir o propósito que Deus nos confiou. Se está com dificuldade na criação dos seus filhos, tem gente aqui dentro que pode ser um amparo para você. Se está com dificuldade de retomar, de restituir os seus negócios, tem gente aqui dentro também que pode ser resposta de Deus para você. Se está com dificuldade de aprender mais, de estudar, tem gente aqui dentro também que vai poder te dar condições de que você possa se preparar e caminhar para cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Você não precisa e não vai conseguir cumprir o propósito de Deus sozinha. Nós sempre precisaremos de outras pessoas. Primeiro dele, começa logo por aí. Ele sempre será o nosso primeiro socorro, a quem nós vamos primeiro pedir ajuda. E depois as outras pessoas. A Bíblia vai trazer uma lista enorme de quantas pessoas, de quem estava lá. Olha, tinha ourives, tinham pessoas que trabalhavam com perfumaria, reconstruindo os muros. Agora pensa, o que tem a ver uma coisa com a outra? Nada. Às vezes o meio em que você está envolvida... mas eu trabalho com moda. E Deus te chama para trabalhar dentro do departamento infantil com um propósito específico que só você vai cumprir. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas você é uma peça fundamental para edificar aquilo que o Senhor deseja. E aí ele começa, todo mundo dando um duro para poder conseguir fazer essa reconstrução. Nas minhas pesquisas, eu vi que esse muro tinha 14 metros de altura. Vamos lá, eu acho que esse pé direito aqui deve ter uns 5 metros. 5 e um pouquinho, talvez 6. Era mais do que o dobro desse pé direito. E o povo estava lá, dando um duro. Cada um em um pedaço específico. Porque era muito grande, pensa, era Jerusalém inteira. Então, cada um ficou responsável por um pedaço. E aí, todo mundo estava lá, dando duro, trabalhando. A Bíblia diz que eles trabalhavam de dia até a noite, reconstruindo esses muros. E aí, chega um momento em que Sanbalat e Tobias aparecem de novo. Porque o diabo não vai se contentar em simplesmente tentar te parar uma vez. Ele vai tentar quantas vezes ele achar que precisa, mas o que vai fazer ele parar é a sua convicção de quem lhe chamou e do que você precisa fazer. Se você não tiver senso de pertencimento, aquele povo estava ali de volta. E agora tinha alguém dizendo assim, vamos reconstruir, vamos retomar nossa identidade, vamos retomar nossa pátria, vamos restabelecer a nossa proteção aqui dentro. Os muros serviam para isso. E o senso de pertencimento estava sendo aguçado naquele povo, naquele momento. Mas eles cansaram. Pensa, só em pensar, eu já fiquei cansada, porque devia ser muito pesado. Muito difícil ser um trator sem um muque para levantar essas pedras calcárias, para restabelecer tudo. Primeiro para limpar tudo, para organizar quem vai fazer o quê, como vai fazer. Não era todo mundo construtor que sabia o que fazer. Eles estavam se dispondo a cumprir um propósito maior. E o povo se cansou.
Mas antes do povo se cansar, chega a notícia que Sanbalat e Tobias mandam avisar que os outros povos iam invadir, porque ninguém queria que Jerusalém fosse restabelecido, e prontamente Neemias faz uma coisa. Ele diz: para tudo o que a gente estava fazendo, porque agora é hora de cuidar das partes mais fragilizadas. E ele separa grupos para ficar onde estava o muro mais baixo. Ele separa outros para ficar perto das portas. E sabe, Deus comunicou ao meu coração algo sobre isso. Ele disse: às vezes é necessário parar um pouco para fazer manutenções daquilo que já estava bem estruturado. Às vezes é preciso parar um pouco para ver se a casa não está faltando ou precisando de um retoque de pintura. Às vezes é preciso parar um pouco para ver se os filhos estão precisando de um reforço, de uma presença de mãe. Às vezes é preciso parar um pouco para ver se o seu casamento, que ia muito bem, não está precisando de um pouco mais de atenção. Às vezes é preciso parar um pouco para dar atenção ao que parecia que já estava tudo bem e que a gente precisa ter cuidado. Mas eles seguiram, retomaram, depois venceram mais um obstáculo de Sanbalat e Tobias. E a Bíblia fala que finalmente eles reconstruíram tudo, terminaram tudo. E agora eu vou dizer a parte mais impressionante. Sabe em quanto tempo? Quem sabe em quanto tempo eles terminaram de reconstruir esses muros? Isso, 52 dias. Pensa comigo, uma cidade inteira com um muro de 12 a 14 metros de altura. Um povo que estava lá, nem era todo mundo assim, nem eram todos os judeus que estavam lá. Eles reconstruíram em 52 dias, às vezes para fazer uma reformazinha pequena na nossa casa leva 2, 3 meses, de algo simples. É mais uma prova de que quando Deus nos dá algo para fazer, Ele manda provisão, Ele manda milagres, Ele manda sustento, Ele coloca a boa mão dEle para facilitar em coisas que a gente achava que não ia conseguir. Ele nos dá escapes, irmãs. Ele nos dá mesmo a provisão para mostrar que Ele cuida de nós. E que Ele é o maior interessado de que eu e você vivamos um propósito maior na nossa vida. Para reconectar pessoas ao propósito. E para restituir aquilo que o diabo tentou levar. O diabo tentou roubar a identidade dos judeus. Tudo aquilo que aconteceu foi uma tentativa de destruir o povo escolhido do Senhor. Mas só precisou de um homem. Só precisa de mim e de você. Não para restabelecer muros como Jerusalém, mas para cumprir um propósito que Deus nos comunica. E assim eles chegaram ao fim, está tudo bem, tudo restabelecido, todo mundo nas suas casas, de volta, limpou tudo, tirou toda a lama, lavou aquela parede toda mofada, está tudo bem. Aí chega a melhor parte de quando a gente vai arrumar uma casa. Porque construir, botar iluminação é muito bom, mas colocar a decoração... Espera aí, essa parte é muito boa. Porque aí quando a gente bota a decoração, a gente bota a nossa cara, né? A casa, a construção, assim, fica do jeito que atende a nossa necessidade. Mas quando a gente bota a decoração, um quadro... Eu tenho um quadro na minha casa, 2, que foi uma tia minha que pintou, que passou para minha mãe, que passou para mim, e ele está lá. Ninguém mexe com ele. Ele faz parte da minha história. Júnior não tem nada a ver com isso, mas ele mora na casa comigo, então ele está lá também vendo o quadro. E sabe, Deus falou comigo sobre essa finalização, essa última parte. E essa última parte, sabe o que foi? Ela aconteceu no capítulo 9. Já estava todo mundo dentro dos muros, protegido, identidade restabelecida. Era o povo lá de Deus que tinha conseguido restabelecer os muros em tempo recorde. Todo mundo nas suas casas, todas as famílias restabelecidas com sua identidade, com sua proteção. Neemias fez o que precisava fazer. Mas aí vem
A decoração, a cereja do bolo, a parte final. E essa parte final é para nós a parte inicial. Foi isso que Deus trouxe no meu coração. Nos fazer pensar acerca de propósitos que vão nos reconectar. E que vão fazer com que nós venhamos a restituir coisas. Mas tudo isso gira em torno de algo pelo qual eu e você fomos criados. Vamos comigo lá em Efésios? Efésios, capítulo 1, versículo 12. Ele vai dizer assim, vou ler aqui. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. E o que isso tem a ver com toda essa história de Neemias? Quando todo mundo já estava no seu lugar, estava tudo restabelecido, disseram assim, agora a gente vai chamar Esdras para que ele possa ler o livro. E Esdras foi preparado um lugar para ele, um lugar estratégico. E Esdras começou a ler esse livro e as pessoas começaram a se identificar com a sua posição, quem eles eram de novo. E a Bíblia fala que enquanto Esdras lia o livro, as pessoas adoravam e louvavam a Deus. Quando nós nos reconectamos ao nosso propósito, para restituir aquilo que Deus deseja que eu e que você venhamos a fazer, que são coisas que só você vai fazer. Só você vai fazer. Só você vai conseguir chegar em determinados lugares para reconectar, para restituir aquilo que era vontade de Deus. Às vezes, para você mesma, essa ainda não é uma verdade. Essa ainda não é algo com quem você está convivendo ali perto. O quê? Qual é o propósito da minha vida? E você pode ter se perguntado isso nessa noite. Mas eu não sei, Lívia, ainda qual é o propósito da minha vida. Eu vou te dar nessa noite, que vai ser o norte, de onde o povo de Israel terminou. É onde a gente vai começar nessa noite. Queria chamar já o louvor. A gente vai começar nessa noite, de onde o povo de Israel parou todo o propósito, para que nós venhamos a começar a entender qual é o nosso propósito. É nesse lugar de adoração e de rendição a Deus, em que eu entendo para que eu vivo, por que eu existo, aonde Ele quer me colocar. O que Ele deseja que eu faça? Porque a vida de Neemias fez muito mais sentido quando ele cumpriu o que Deus lhe deu para fazer. E Deus confiou a todas nós, ninguém escapou. Coisas preciosas, a gente só precisa estar atenta para ouvir e cumprir o que Ele deseja. Porque quando a gente ouve a sua voz e cumpre aquilo que Ele deseja, nós nos colocamos em um lugar chamado centro da vontade de Deus. E nesse centro da vontade de Deus, todas as coisas acontecem. Eu não preciso botar força para que o meu casamento fique bem. Eu não preciso, eu só preciso estar no lugar certo, no centro da vontade de Deus. E o primeiro passo que eu dou para entender esse propósito da minha vida, onde o Senhor quer me colocar, o que Ele deseja que eu faça, como Ele quer que eu viva, qual o momento exato de me mover, de reagir, de fazer. São muitas perguntas que sondam a nossa mente, que rodeiam a nossa mente. Mas quando eu estou nesse lugar, que foi o lugar que Deus me criou você para viver, não é qualquer lugar. É num lugar de rendição e adoração. Porque quando a gente se coloca nesse lugar de rendição e de adoração, a gente se conecta ao autor da vida, a gente consegue perceber com clareza o propósito da nossa existência e seguir as fases que o Senhor vai nos confiando, fazer e viver.
esse lugar de adoração. Queria convidar você a ficar de pé nesse momento. Esse lugar de adoração é o melhor lugar que nós podemos estar. Você já deve ter vivido essa experiência e isso não é tudo, mas é uma boa parte. De estar nos seus afazeres de casa, né, fazendo alguma coisa, no seu carro, indo trabalhar, e de repente tem uma música que parece que para tudo, cala tudo, e você se conecta ali com o coração de Deus por causa daquela música. É porque foi para isso que Ele nos fez. Para o louvor da sua glória. Para estarmos conectados com a sua voz. Mas eu não preciso só de música para isso. Sabe, quando você acorda, Deus, muito obrigada, porque as suas misericórdias se renovaram sobre a minha vida nessa manhã. Você está vivendo para o louvor da glória de Deus. E naquele exato momento, Ele pode te dar direções, estratégias, respostas, para que você cumpra o propósito e reconecte o seu coração ao dele e de pessoas a Ele. Ele nos chamou, queridas, para sermos luzeiros nesse mundo. Ele nos chamou para sermos mesmo aquelas que vivem para o louvor da glória dele em tudo que faz. Tudo que faz, Ele quer se envolver em tudo que você faz. Não é só dentro de um contexto de igreja, não, é em tudo que você faz. Porque você nasceu um dia para Ele. Ele se tornou o dono da sua vida, o autor do seu coração, o dono do seu coração. E Ele quer se envolver em tudo que diz respeito à sua vida. Ao seu trabalho, à sua família, seus filhos, seu marido. A reconstrução da sua casa que foi levada pela enchente. Ele não está alheio a nada. Mas Ele espera nessa noite que para essa reconexão, que talvez você esteja aqui hoje precisando, só reconectar o seu coração ao dele. Talvez algumas foram despertadas nessa noite para reconectar o seu propósito de vida. Mas talvez algumas aqui nessa noite foram chamadas à atenção para só reconectar o seu coração ao dele. Porque às vezes é preciso calar muitas vozes que nos cercam para ouvir a voz certa. E eu só vou ouvir a voz certa se eu estiver vivendo para o louvor da sua glória. E eu queria terminar esse tempinho, só mais um pouco, para que você pudesse agora sondar o seu coração. Sabe, pensar, Deus, onde está o meu coração? Eu preciso posicionar ele no lugar certo. Porque no centro da sua vontade, Senhor, todas as coisas vão acontecer. Eu quero, Senhor, e eu preciso reconectar o meu coração ao seu, para viver por um propósito maior, para viver, para cumprir a sua vontade, para viver para o louvor da sua glória. Porque no centro da vontade de Deus, as coisas acontecem. Amém.